A paraxá dessa semana é a paraxá de Nitzavim. Nitzavim significa literalmente parados, firmes, de pé. E a nossa porção começa descrevendo como Moshe Rabbeinu junta o povo judeu com a finalidade de realizarem um pacto, uma aliança com Hashem. E o texto é muito interessante porque ele menciona 10 tipos de pessoas diferentes. E apesar de que sejam mencionados 10 tipos de pessoas, a Torá nos diz que essas pessoas estavam todas de pé, juntas e sem distinção. O texto diz assim: Vós estáis hoje todos perante o Eterno, vosso Elohim, os vossos líderes, as vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, o prosélito que está no meio do vosso arraial, o vosso rachador de lenha e até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Eterno teu Elohim e no juramento que hoje o Eterno teu Elohim faz contigo. Quando lemos esse texto, uma pergunta logo nos salta aos olhos. Para que era necessário essa descrição de cada tipo, de cada classe de pessoas? A Torá já tinha dito que todos vocês estão aqui juntos de pé. Por que a Torá precisava ainda descrever cada tipo de pessoa individualmente? A explicação para isso é que a Torá está falando de dois tipos, de duas formas diferentes de união do povo de Israel. Na prática, o judaísmo fala de três tipos de união. O primeiro é descrito como Yahad. Yahad significa literalmente juntos. E o que se quer dizer quando a gente fala que Yahad significa um grupo de pessoas que estão juntas? Juntas porque todas estão em um mesmo lugar. Elas se juntaram com um objetivo comum, seja para recitar uma tefilá, uma oração, seja para ouvir uma classe de Torá, para celebrar uma festa. Para isso elas se juntaram num só lugar, mas eles não têm vínculo nenhum. Essas pessoas não necessariamente têm alguma coisa a ver uma com a outra. Elas somente se juntaram em um lugar. Elas estão yahad, elas estão juntas por um motivo específico. Esse é um dos níveis, esse é o primeiro nível de união do povo judeu. O outro nível nós chamamos de ke'ahadim, como unificados, juntos, ke'ahadim. Nesse nível não estamos juntos em um só lugar por um determinado motivo. É muito mais do que isso. Além de estarmos juntos, somos como uma coisa só. E o que eu quero dizer com somos como uma coisa só? O exemplo que usamos para ilustrar isso é o corpo. O corpo humano possui diferentes membros. Cada membro é essencialmente diferente um do outro. E cada um possui diferentes funções. Os olhos são para ver, a boca é para falar, as pernas são para andar, as mãos são para pegar as coisas, os ouvidos para ouvir e assim por diante. Cada membro do corpo tem uma missão, tem uma função diferente no corpo. Sendo assim, todos os membros se juntam, porque na prática, cada um é importante para complementar a função do outro. O que seria da cabeça, que apesar de pensar e de que é nela que estão os sentidos mais elevados do ser humano, mas o que seria dela sem os pés, que a possibilita andar e ir para onde ela quer ir? E o que seria dos pés, que apesar de poder andar, não tem a cabeça para saber para onde ele vai? Então, que ahadim significa unidos como o corpo humano, onde cada pessoa é como os diferentes membros do corpo. Todos estão unidos para um bem comum, como uma coisa só, como um corpo, completando-se, necessitando-se uns dos outros, de modo que sem o outro não conseguimos cumprir a nossa função, ou seja, a nossa missão. Basicamente nos tornamos inúteis. Não é somente estarmos juntos, apenas com a mesma motivação, a mesma ideia, com o mesmo propósito. Pelo contrário, nesse nível, estamos conectados uns com os outros, porque necessitamos uns dos outros. Cada um completa o outro. Esse é o conceito de ke'ahadim. O terceiro nível de união é expresso pela palavra ke'ehad, como um só.
que também se ilustra com o corpo humano, mas de uma forma um pouco diferente. Ou seja, os membros estão juntos num só lugar, completando-se uns aos outros, porque são membros de um mesmo corpo. Contudo, o que esses membros são num sentido geral? Um corpo. O que isso quer dizer? Que, na prática, os membros possuem duas funções essenciais. Em primeiro lugar, cada membro, apesar de fazer parte de um corpo, ele tem a sua função particular. Ou seja, como eu disse, os olhos são para ver, os ouvidos são para escutar e assim sucessivamente. Essas são as suas funções particulares, as funções particulares desse membro como parte de um corpo. Para formar um corpo, cada membro em particular se une, precisa um do outro, necessita um do outro, cada um com sua função específica particular. Os pés completam as mãos completam os olhos, mas no terceiro nível não é assim, que Erod significa que são todos parte de uma mesma coisa, um corpo. É outro nível de união, muito mais elevado, muito mais profundo, onde cada membro perde o seu sentido particular e se torna parte de uma coisa só, o corpo. Como disse Rav Shaul de Tarshish, se o pé disser, porque não sou a mão, então não sou parte do corpo, nem por isso ele deixa de ser parte do corpo. Ou se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou parte do corpo, não é por isso que ele deixa de ser. Se todos os membros fossem olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o nariz? Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que Rav Shaul está nos ensinando é que, além da função de cada membro ser importante para compor o corpo em si é o objetivo, é a função dos membros. Esse é outro nível, o nível de que Erod não se ressalta a particularidade de cada um, a necessidade de cada um em particular para a existência do corpo, mas o corpo em si mesmo. Sendo assim, você poderia perguntar, qual é a melhor forma de união? Para responder essa pergunta, é preciso esclarecer uma coisa. Tem gente que pensa que a religião serve para que todos sejam iguais. É verdade, todos nós somos iguais perante o Criador, mas na prática, para a religião, todos temos que ter o mesmo pensamento, a mesma forma de falar, a mesma forma de agir, a mesma forma de se vestir. Isso é para a religião. É uma forma de anular a individualidade, a particularidade uns dos outros. Somos todos um, somos todos a mesma coisa. Só que não. Essa não é a realidade da Torá. Na Torá, o nível mais profundo de união é exatamente quando se vê a particularidade de cada um. É quando podemos distinguir um do outro, mas mesmo assim continuar sendo parte de uma coisa maior. Como eu disse, há 3 tipos de união. Yahad é juntos, onde todos estão no mesmo lugar, com a mesma motivação, mas não há necessidade necessariamente de vínculos. Que Ahadim, que significa juntos, como em uma união, onde cada pessoa em particular é diferente uma da outra, mas necessita um do outro, um completa o outro, e que Errad, como uma coisa só, ou seja, sem distinção das partes. E o nível mais profundo de união é, na verdade, que Ahadim, o nível do meio, onde se mantém a individualidade de cada um, onde cada pessoa é diferente uma da outra, mas mesmo assim temos a consciência de que sem a outra pessoa não estamos completos, não estamos plenos. Somos partes do mesmo, como o corpo. Isso é uma verdade, mas cada um retém a sua particularidade, sua forma de falar, sua forma de vestir, sua forma de pensar, etc, etc, etc. Assim, cada um está consciente de que um completa o outro, um necessita do outro. E essa paraxá sempre é lida antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Teruah, que também é conhecido como Yom Hadim, o Dia do Julgamento, que esse ano vamos comemorar a partir da segunda-feira, dia 6 de setembro à noite.
E isso implica, ou melhor, explica sobre como devemos considerar as demais pessoas, que não são somente pessoas que possuem algo em comum conosco, que estão ligadas a nós apenas pela Torá, pela tradição ou pela religião judaica, mas que necessitamos, que precisamos, que completamos uns aos outros, que nós possamos ser selados e inscritos no livro da vida. Shabbat Shalom e Shana Tová.